Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está iniciando uma linha editorial nova aqui pela BIPA, que é o Leituras BIPA. A ideia é colocar uma inteligência artificial para ler os textos que eu estou escrevendo no Substack da BIPA, né, o BIPA Insights, colocar ela para ler e assim vocês têm acesso a esse texto sem precisar vocês mesmos lerem. Como hoje é o primeiro teste, eu queria pedir para vocês dicas, sugestões, feedbacks, porque eu testei essa inteligência artificial, eu fiz ela clonar a minha voz e pareceu ficar bom o bastante. Mas eu queria a opinião de vocês, se essa voz clonada tá boa, se é melhor usar uma voz que já vem com a inteligência artificial, ou se até mesmo essa leitura com inteligência artificial não tá ficando legal e seria mais legal eu mesmo, Caioleta, ler e comentar em cima da minha própria leitura. Queria saber qual é o formato que vocês mais gostam para esse tipo de linha editorial. Bom, o texto de hoje fala sobre em que estágio da adoção a gente está agora no final de 2024. A tentativa do texto foi estimar números, assim, mesmo que de uma maneira imprecisa, de quanto por cento da adoção do Bitcoin como reserva de valor, como meio de troca, como dinheiro global já ocorreu. É, como eu digo no texto, é de fato impossível realmente ter uma ideia clara de quanto da adoção já ocorreu, então, tipo, faço essa ressalva aqui que é um texto sobre estimativas, ou seja, chutes educados. Mas foi o melhor que deu para fazer com os dados que a gente tem atualmente sobre o Bitcoin e o uso dele. Enfim, galera, espero que vocês gostem dessa nova linha editorial e, por favor, deixem feedback, sugestões, que aí isso permite ir melhorando o material para vocês, beleza? Valeu, galera. E agora com vocês o texto lido pela minha voz clonada numa inteligência artificial. Muita gente, eu incluso, fala sobre a adoção do Bitcoin como se existisse um processo homogêneo de adoção ocorrendo. Na realidade, não existe uma única adoção do Bitcoin, e sim várias adoções distintas acontecendo via processos diferentes. O objetivo do texto de hoje é justamente jogar mais luz ao processo de adoção do Bitcoin e, com isso, dar mais resolução aos modelos mentais de quem investe em Bitcoin ou o utiliza como poupança. O que é adotar o Bitcoin? Estimar a adoção do Bitcoin não é tarefa simples. Isso acontece em parte pelas características da rede, como será discutido mais adiante no texto, mas também por conta de uma questão mais simples. Não existe um consenso do que significa adotar o Bitcoin e diferentes grupos de usuários utilizam definições diferentes para este conceito. Podemos generalizar e dizer que adotar o Bitcoin refere-se ao ato de começar a usar o Bitcoin de alguma forma. De alguma forma, pois adotar o Bitcoin significa uma gama variada de coisas diferentes dependendo do contexto, incluindo 1. Utilização do Bitcoin como uma forma de poupança, que preservar o capital alocado ao longo do tempo. 2. Um meio de pagamento que será utilizado para a realização de compras do dia a dia. 3. Transações sem intermediários. Remessas internacionais são um ótimo exemplo de como os intermediários estão sendo tornados arcaicos. Quarta, rede descentralizada de troca de informações, como arquivos de texto e imagens. 5. Utilização de mais eletricidade na mineração de Bitcoin. Além disso, qual tipo de alocação deve ser considerada? Investidores com 1% alocado em Bitcoin via um ETF devem ser considerados no pensamento sobre adoção? O Bitcoin que está na custódia de terceiros, como exchanges, deve ser considerado como adoção? Ou somente um usuário avançado que faz a própria custódia de suas chaves privadas e roda o seu próprio nó é alguém que já adotou o Bitcoin? E se, mesmo que ele rode o seu próprio nó, ele ainda tenha apenas 20% ou apenas 50% do seu patrimônio líquido, ele adotou o Bitcoin? Não existe um consenso,
e pessoas diferentes usarão definições diferentes do que significa adoção. As diferentes curvas de adoção do Bitcoin, um debate frequente entre os Bitcoiners é sobre qual o seu uso correto, como moeda e, portanto, utilizado para transações, meio de pagamento diárias, ou como poupança, reserva de valor, ou seja, um porto seguro para economizar dinheiro e deixar ele parado e protegido. A afirmação de que o Bitcoin é impróprio para compras pequenas, como um café na padaria, é comum entre os que defendem seu uso para transações cotidianas. Por outro lado, aqueles que veem o Bitcoin como poupança não têm interesse em utilizá-lo para transações diárias, vendo o ato de deixá-lo intocado e armazenado para o longo prazo como sua principal função. Para esses usuários, o Bitcoin é visto mais como uma forma de poupança do que como uma moeda para transações comerciais. Ainda existem os que enxergam o Bitcoin como um investimento e se expõem a este ativo devido à sua assimetria entre risco e retorno. A realidade é que o processo de adoção de tecnologias ocorre de maneira caótica e pessoas diferentes adotam a mesma tecnologia por funções diferentes. O mesmo ocorre com o Bitcoin, e existem pessoas que o adotam tanto para uso como moeda, meio de troca, para uso de poupança, reserva de valor, ou como investimento, que não é uma das funções de bens monetários. São curvas de adoção que ocorrem ao mesmo tempo, interagem entre si e se retroalimentam. A realidade não possui nenhum compromisso com nossos modelos teóricos e, portanto, o estabelecimento de um bem monetário como uma reserva de valor confiável não é um pré-requisito para que pessoas o adotem como meio de troca, ou seja, não é necessário concluir um estágio da adoção para se avançar para o próximo. No padrão mais amplo, o que vem sendo observado vem corroborando os modelos teóricos e a adoção do Bitcoin como reserva de valor vem predominando como caso de uso principal em relação ao uso como meio de troca. Em outras palavras, as pessoas adotam o Bitcoin por diversos motivos e a maioria delas vem adotando o Bitcoin como reserva de valor, como este artigo mostrará mais adiante. Além da utilização como bem monetário, ou seja, como meio de reserva de valor e meio de troca e investimento, o Bitcoin sempre pôde ser utilizado como um banco de dados, o que pode ser exemplificado com a mensagem do bloco Gênese do Bitcoin. Chanceler à beira de segundo resgate aos bancos. Entretanto, até o início de 2023, essa forma de utilização do espaço no bloco do Bitcoin era ineficiente, portanto, não possuía uma adoção minimamente significativa em relação às outras formas que a rede vem sendo utilizada. Com o surgimento dos ordinals e das inscriptions, e posteriormente com os tokens BRC20 e as runas, esta dinâmica aparentemente mudou. Agora, a rede Bitcoin também possui uma curva de adoção, mesmo que significativamente menor que as outras, do uso da time chain como banco de dados descentralizado, a impossibilidade de se calcular a adoção. Mesmo que existisse um consenso sobre o que significa adotar o Bitcoin, a realidade é que, diferente do que ocorre com outras tecnologias, é extremamente difícil, provavelmente impossível, metrificar a adoção do Bitcoin com precisão. Existem diversas métricas que podem ser utilizadas para esse fim, mas todas elas possuem suas falhas intrínsecas. Uma das métricas mais utilizadas é o número de novos endereços criados. Em um primeiro momento, essa até pode parecer uma métrica boa métrica, mas ela sempre tem que ser vista dentro do contexto de que um usuário pode criar inúmeros endereços. Quantos? É extremamente difícil de se estimar. Enquanto usuários experientes podem usar um endereço novo a cada transação, diversos usuários nunca sacaram seus bitcoins das exchanges e nem são contabilizados por esta métrica. Um exemplo: nos primeiros dias do Bitcoin, Satoshi sabe com certeza que ele é o único a utilizar a rede. No dia seguinte, ele envia alguns bitcoins para o Hal Finney. Ele sabe que existem 3 endereços que podem ser observados na time chain. 1, o original dele. 2, o que recebeu os sats,
how, e 3, agora, um novo endereço com a taxa de transação e a remuneração do bloco. O primeiro problema que fica evidente é como estimar quantos endereços de troco são, na verdade, endereços de troco e não mais uma transação com um novo adotante. Digamos que, hipoteticamente, no seguinte dia, Hal Finney resolveu testar o protocolo e criou uma, ou duas, ou 5 assinaturas novas e enviou bitcoins para si mesmo. O segundo problema é que endereços podem ser criados a custo zero por uma pessoa. No terceiro dia, alguém que estivesse contando apenas os endereços para medir a adoção já estaria com uma métrica míope. Em outras palavras, podemos ter apenas 6 milhões de usuários, cada um com 1.000 endereços, o que já seriam 6 bilhões de endereços utilizados e poderia passar a impressão de uma adoção massiva. Outro ponto é que número de endereços não significa adoção monetária. Por exemplo, podemos ter um endereço para cada indivíduo no mundo, mas se eles colocarem apenas 1 centavo em satoshis cada, a adoção é pequena. Ainda existem boas práticas como a consolidação de endereços, a mistura de moedas e o uso da rede Lightning, que ainda complexifica ainda mais a possibilidade de se relacionar o número de endereços com a adoção por novos usuários. Uma parcela significativa dos usuários de Bitcoin também ainda não faz sua própria custódia e deixa suas moedas nas exchanges, assumindo que estes bitcoins das exchanges de fato existam, o que não é uma certeza, e muito provavelmente existe Bitcoin de papel em pelo menos algumas exchanges, como no caso da FTX, e que estas pessoas representam adoção, o que depende das definições de adoção. Muitos consideram que somente quem faz sua própria custódia realmente adotou o Bitcoin. Este é mais uma incógnita que não é metrificável. Nesses casos, a posse do Bitcoin é atribuída à exchange ou ao serviço de custódia, dificultando a determinação da verdadeira adoção individual. O Bitcoin também pode ser usado offline em transações peer-to-peer, onde não há registro na time chain. Essas transações não são rastreáveis e não são incluídas nas estatísticas públicas sobre a adoção do Bitcoin. Em suma, é impossível saber de fato o que o número de endereços utilizando a rede Bitcoin realmente significa. Como não existe uma forma precisa de se calcular a adoção, muitos recorrem a estimativas baseadas em dados on-chain, estimativas baseadas em relatórios de exchanges, número de downloads de wallets ou de vendas do livro Padrão Bitcoin. O único fator comum entre todas as estimativas é que todas elas possuem uma grande margem de erro. Embora seja difícil calcular a adoção do Bitcoin de forma precisa, estimativas podem ser feitas com base em dados disponíveis, como transações na time chain, volumes de negociação em exchanges, número de carteiras criadas e outras métricas relacionadas. No entanto, é importante reconhecer as limitações e incertezas envolvidas nessas estimativas. No fim das contas, acompanhar esses números e a buscar cravar um número preciso não é relevante. O que realmente importa é que a adoção é tão baixa que uma ordem de magnitude não faz diferença. Se temos 0,01% ou 0,01% de adoção global, ainda existe muito espaço para crescimento. Como é impossível cravar o número preciso de usuários utilizando o Bitcoin, ou até mesmo de se definir o que significa adotar o Bitcoin em si, o objetivo desse texto é apresentar uma estimativa educada sobre a adoção. Como é impossível chegar a um dado único preciso, a ideia é ilustrar como existem diversos processos de adoção ocorrendo simultaneamente. Assim, mesmo que não seja possível metrificar precisamente a adoção, conseguimos demonstrar direcionalmente como ela vem acontecendo. Em outras palavras, o importante é entender o padrão da copa das árvores, não detalhar o formato das folhas individualmente. Curva hipotética de adoção de bens monetários. A classificação dos estágios de consolidação de bens monetários é uma maneira de entender a evolução e adoção de um novo bem ou ativo, que está sendo usado como dinheiro e é frequentemente aplicada ao Bitcoin.
A sequência específica de colecionável, reserva de valor, meio de troca, unidade de conta, foi popularizada por Trace Mayer e é conhecida como a teoria da evolução do dinheiro. Abaixo apresentamos uma imagem conceitual que ilustra os diversos estágios de adoção que o Bitcoin deverá passar até se tornar um bem monetário adotado em escala global, e a evolução hipotética do market cap do Bitcoin ao longo desse processo. Essa curva hipotética de adoção de bens monetários que a separa em 4 etapas distintas. Colecionável. Na primeira fase, um bem monetário é valorizado principalmente por seu valor intrínseco e é coletado e mantido com base nesse valor. Conchas, pepitas de ouro eram todos colecionáveis antes de passarem para os papéis mais familiares do dinheiro. Atualmente, podemos incluir também cartas de Pokémon ou Magic como exemplos de colecionáveis. No caso do Bitcoin, nos primeiros dias, ele foi coletado principalmente por entusiastas da tecnologia que o valorizavam por suas propriedades inovadoras. Isso significa que o Bitcoin, ao contrário de outros bens monetários, já nasceu como colecionável, reserva de valor. Nesta fase, o bem monetário começa a ser mantido porque as pessoas acreditam que ele irá reter seu valor ao longo do tempo. Quando o colecionável passa a ser desejado por um número suficiente de pessoas por suas peculiaridades, ele será reconhecido como um meio de manter e armazenar valor ao longo do tempo. À medida que um bem se torna mais amplamente reconhecido como uma reserva de valor adequada, seu poder de compra aumentará à medida que mais pessoas o desejarem para este propósito. No mundo atual, as cartas de Pokémon e Magic param sua adoção como bem monetário aqui, pois apenas algumas pessoas as consideram valiosas. Isso significa que, por mais que elas possam ser boas reservas de valor, elas não são adotadas por uma parcela relevante da população como bem monetário, meio de troca. Uma vez que o bem monetário está plenamente estabelecido como uma reserva de valor, seu poder de compra estabiliza. Tendo estabilizado no poder de compra, o custo de oportunidade de usar o dinheiro para completar trocas diminuirá para um nível em que é adequado para uso como um meio de troca. Um bem monetário alcança esta fase quando ele é amplamente aceito em troca de bens e serviços. O Bitcoin ainda não é aceito de forma generalizada como meio de troca, embora isso esteja mudando lentamente. Como ainda estamos nos primeiros dias do Bitcoin, muitas pessoas não apreciam o enorme custo de oportunidade de usar Bitcoins como um meio de troca, em vez de uma reserva de valor incipiente. Unidade de conta. Este é o estágio final, no qual um bem monetário é usado para medir o valor de outros bens e serviços. A taxa de câmbio com o dinheiro estará disponível para a maioria dos produtos. Atualmente, a noção de que os preços em Bitcoin estão disponíveis para muitos bens é um equívoco. Os preços, como uma xícara de café em Bitcoin, são na verdade preços em dólar convertidos pela taxa de câmbio atual. Se o valor do Bitcoin cair, o número de Bitcoins requisitados aumentará proporcionalmente. O Bitcoin só será verdadeiramente uma unidade de conta quando for aceito independentemente da taxa de câmbio com moedas fiduciárias. Atualmente, o Bitcoin é uma reserva de valor imatura e inconsolidada. Com o tempo, conforme mais adoção ocorra, a tendência é que ele se consolide primeiro como uma reserva de valor e posteriormente como um meio de pagamento. Estimativas de adoção. Como dito acima, é impossível acertar precisamente um número para a adoção. Entretanto, aproximações e estimativas ainda são úteis para tentar visualizar tendências. É o tal foco no padrão da copa das árvores. Pensando nisso, agora vamos deixar nossas estimativas, nossos chutes educados, do estágio de adoção do Bitcoin para seus diferentes casos de uso. Bitcoin como reserva de valor. Para se tornar um bem monetário consolidado, o estágio inicial de adoção é esse bem ir se tornando uma reserva de valor. Eu penso neste estágio como um reservatório de água que está no início do seu carregamento.
O Bitcoin está em fase inicial de monetização e atualmente possui um market cap de os 1,89 trilhões. Enquanto isso, se somarmos os market caps das diversas formas de reserva de valor do mundo, imóveis, terras, arte, investimentos como um todo, etc., obteremos um valor de cerca de 903. Agora precisamos nos perguntar qual é o potencial máximo de adoção do Bitcoin como reserva de valor. Ele absorverá 100% das outras reservas de valor? Ele alcançará o market cap do ouro e parará por aí? Ele chegará a 5 vezes o market cap do ouro? Eu chamei esses três cenários de cenário bearish, alcançar somente o market cap do ouro, cenário base, multiplicar por 5 vezes o market cap do ouro, e bullish, assumir 50% do tamanho de todas as reservas de valor do mundo. Cenário bearish. O nosso cenário pessimista para o potencial de adoção do Bitcoin como reserva de valor é que ele apenas alcançará o market cap do ouro, que atualmente é de 17,8 tri. Já o market cap do Bitcoin atualmente é de 5,9 tri. Portanto, para calcular quanto da adoção do Bitcoin como reserva de valor já ocorreu, basta dividir o market cap do Bitcoin pelo market cap do ouro. Assim, temos 1,917,8 faz 0,1867, o que equivale a 10,67% de adoção. Cenário base. O nosso cenário base para o potencial de adoção do Bitcoin como reserva de valor é que ele multiplicará por 5 vezes o market cap do ouro. Portanto, para calcular quanto da adoção do Bitcoin como reserva de valor já ocorreu, basta dividir o market cap do Bitcoin pelo market cap do ouro. Assim, temos 1,917,85 vezes 0,0203, o que equivale a 2,13% de adoção. Cenário bullish. Como reserva de valor superior, o Bitcoin vai precificar 50% dos ativos do mundo. Entretanto, para nossos cálculos, usaremos o valor de o 450 tria como valor de 100% dos ativos de reserva de valor e não o 900 vezes tri, pois o valor nominal e o ativo em si são duas coisas distintas. Para exemplificar o porquê disso, pensemos em um cenário extremo do passado na Era do Gelo, em que toda a economia de um pequeno bando era uma pele de mamute e uma concha. A pele do mamute representa os bens em circulação e acumulados pela sociedade, e a concha representa sua moeda. Uma concha vale uma concha, por definição. E a pele do mamute, 100% da economia, vale uma concha, 100% da base monetária. Ou seja, apesar de existir somente uma concha e uma pele de mamute, o total de ativos seria nominalmente 2 conchas. Com isso, temos que a adoção do Bitcoin como reserva de valor é aproximadamente o valor da divisão entre o total alocado no Bitcoin dividido pelo total alocado em outras formas de reserva de valor. Ou seja, 1,9 bi dividido por 225 tri. Assim, neste cenário, temos que 1,9225 é 0,084, ou seja, cerca de 0,84% da adoção do Bitcoin como reserva de valor já ocorreu. Bitcoin como meio de troca. O volume total de dinheiro transacionado globalmente é um número extremamente complexo de ser determinado com precisão. O sistema financeiro global é composto por uma variedade de tipos de transações, incluindo, mas não limitado a pagamentos diários com cartões de crédito e débito, transferências de dinheiro, transações de câmbio, negociações de títulos, investimentos e derivativos. A título de exemplo, o relatório de 2019 da SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, 4, sugeriu que mais de 5 trilhões foram transacionados diariamente apenas no mercado de câmbio à vista, Forex. Portanto, podemos fazer algumas estimativas básicas a partir dessa informação. Diariamente, 6,6 trilhões de dólares. Mensalmente, considerando cerca de 22 dias úteis por mês, 6,6 trilhões vezes 22, 145,2 trilhões. Anualmente, considerando cerca de 252 dias úteis por ano, 6,6 trilhões vezes 252 mil
663,2 trilhões. Porém, esse número não leva em consideração outras formas de transações financeiras. A negociação de derivativos, por exemplo, pode chegar a dezenas de trilhões de dólares todos os dias, de acordo com o Bank for International Settlements. Enquanto isso, os números são significativamente inferiores no Bitcoin. No dia 02/12 de 2024, a rede Bitcoin transacionou um volume de 15,7 bi. Além disso, a rede Lightning permite transacionar Bitcoins fora da camada base. A rede Lightning ainda está em um estágio de adoção bem anterior às transações na camada base do Bitcoin em si, e no mês de maior atividade, em outubro de 2021, ela transacionou 35 milhões de dólares. Apesar deste valor ser baixo, vale ressaltar que a Lightning vem tendo crescimento superior a 400% ao ano. Como estamos em 2024, vamos arredondar o valor diário transacionado na Lightning em 18,67 milhões, número obtido a partir do aumento de 400% do volume máximo transacionado em 2021, extrapolado até 2024 e dividido por 30, para transformar o dado mensal em diário. O valor obtido foi de 18,67 milhões consolidados ao dia na rede Lightning, o que significa que o Bitcoin como um todo, considerando camada base e rede Lightning, consolidou cerca de 5.005 barões por dia. Então, a estimativa da adoção do Bitcoin como meio de troca pode ser obtido dividindo o volume consolidado nos dois sistemas de pagamentos, ou seja, 15.718 BNB dividido por 6,6 trilhões, valor consolidado diariamente no mercado de Forex. Assim, temos que 15.718, 600, 0,238, ou seja, cerca de 0,24% da adoção do Bitcoin como meio de pagamento possível já ocorreu. Bitcoin como unidade de conta. Aqui, podemos arredondar a estimativa da adoção para zero. Mesmo comércios e serviços Bitcoin only com donos Bitcoiners cotam seus produtos em fiat e fazem a conversão para satoshis. Bitcoin como dinheiro global. Segundo dados de 2021, a população de El Salvador era estimada em cerca de 6,5 milhões de pessoas. A população mundial, na mesma época, era de aproximadamente 8 bilhões de pessoas. Para encontrar a proporção da população de El Salvador em relação à população mundial, podemos dividir a população de El Salvador pela população mundial. 6,5 milhões, 8 bilhões, 0,08 a 25. Portanto, a população de El Salvador representa aproximadamente 0,825% da população mundial. Mesmo em El Salvador, o uso do Bitcoin ainda não é difundido. Então, estimando que 10% da população venha utilizando para 10% das suas transações, temos aproximadamente 1% de adoção pela população salvadorenha. Então, temos que a adoção do Bitcoin como dinheiro mundial está em 0,08125, 0,1, 0,1, 0,000825 ou 0,0825%, um valor que pode ser aproximado para 0,01% ou para zero tranquilamente. Conclusão: o Bitcoin ainda precisa ser significativamente monetizado para começar a se consolidar como uma reserva de valor. Ele também já vem se consolidando como meio de troca, mas ainda precisa ser significativamente mais usado para podermos afirmar que essa adoção é relevante no cenário global de meios de troca. As estimativas mostram que o Bitcoin apenas começou a ser adotado como reserva de valor e meio de troca. Em outras palavras, a adoção do Bitcoin ainda é incipiente e beira o zero. Não sabemos ao certo o quanto o Bitcoin já foi adotado, mas as estimativas apontam para uma coisa: ainda é cedo, muito cedo. Enfim, galera, essa foi a leitura pela inteligência artificial. Espero que vocês tenham gostado. Só passei aqui de novo para pedir novamente para vocês deixarem comentários, feedbacks. Na descrição do vídeo vai ter um link para um formulário onde vocês podem deixar todos esses comentários e ajuda a gente a ficar sabendo o que vocês realmente acharam. Então, por favor, deem as suas opiniões, beleza? Valeu, galera. Aquele abraço e até a próxima.